Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um Arco TV. Esse episódio é muito especial porque vamos falar de grandes coisas, como trabalhar em grandes unicórnios brasileiros, como transicionar de um mercado mais tradicional para um mercado mais inovador de startups. E para isso estou aqui com a Gabriela Gaspari. Hoje ela é gerente de comunicação Latam do Nubank, já trabalhou no Estadão, já trabalhou também na comunicação do 99, então ela tem muito aqui para dividir com a gente em relação a essa transição de um mercado mais tradicional para um mercado mais inovador. Então, Gabi, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade e é ótimo receber vocês aqui. Gabi, para a gente começar aqui a nossa conversa, conta um pouquinho para a gente como foi esse seu interesse nessa área de comunicação e como você desenhou sua carreira no mercado mais tradicional, mudando para essa questão mais de inovação e tecnologia. Tá. Eu me formei, eu tenho uma graduação em administração, com pós em marketing e, assim, grande parte da minha carreira eu trabalhei com vendas, com projetos, com planejamento de negócios e num determinado momento, sempre em mercados tradicionais, como você disse, e num determinado momento eu decidi que eu queria trabalhar com comunicação, que é uma coisa que eu sou apaixonada com relações públicas e acho que os mercados, as empresas e os profissionais hoje, a gente não existe mais uma fronteira, né? Então você tem pessoas, por exemplo, que fizeram relações internacionais trabalhando como comunicadores, você tem pessoas que fizeram engenharia trabalhando com vendas. Exato. Então acho que nesse novo modelo, essa nova relação de trabalho, você não tem mais fronteiras para isso, né? Então eu resolvi que queria trabalhar com comunicação e queria trabalhar com comunicação com grandes empresas. Empresas que estivessem de fato trazendo uma inovação para as indústrias. E aí as startups são um ótimo caminho para isso, porque as startups, a maior parte delas vem para resolver problemas reais das pessoas. Então foi um trabalho, assim, eu diria, de mais ou menos uns 2 anos, desde quando eu tomei essa decisão de shiftar minha carreira mesmo, de mudar isso, para ir para o mercado, sair de um mercado mais tradicional, para ir para o mercado de startups. Então, basicamente, acho que eu precisei me entender como uma cidadã do mundo, né? Acho que a pessoa que trabalha numa startup, ela precisa ter essa visão de mundo muito ampliada, porque e essa visão de consumidor, de preocupação com o consumidor. O inglês também é essencial, então eu tive que desenferrujar o inglês, porque nos mercados tradicionais básico, né? eu não utilizava, então assim, inglês é primordial. Então, e aí eu consegui fazer essa transição de carreira, né? E essa é uma pergunta que muita gente me faz: como é que você fez essa transição? Eu acho que é planejamento. Legal. É você entender a gente buscar referências do que profissionais que estão nessa área, né, profissionais que estão em tecnologia e em comunicação, estão fazendo hoje, ou no que as formações, os cursos, e buscar referências mesmo para de fato a gente se atualizar. Legal. E fazer essa mudança de mercado. Mas eu sou uma pessoa que acredita muito na capacidade que as pessoas têm de querer mudar de carreira. Eu não acho, até quando me perguntam, né, em alguma entrevista, como é que você se vê daqui 5 anos? Eu acho que é muito difícil para mim responder essa pergunta, e eu também não costumo fazer essa nas entrevistas de trabalho. Porque eu acho que o nosso mercado o mercado ele tá muito... É tão dinâmico, né? Ele é dinâmico, ele é muito volátil, então as coisas mudam muito rápido. E eu acho que uma pessoa que se formou em jornalismo, ela não precisa necessariamente se tornar uma jornalista. Exato. Então, acho que aqui, por exemplo, no time de comunicação no Nubank, a gente tem uma profissional de relações públicas atuando como jornalista, um jornalista atuando como relações públicas, eu que sou publicitária e administradora, atuando na área de comunicação. Então, eu acho que tem muita coisa. E você também precisa fazer outra faculdade, né? Eu não fiz outra faculdade para trabalhar com comunicação. Eu me atualizei. Isso. Eu fui buscar o que as empresas estão fazendo, o que um profissional de comunicação precisa ter para atuar no mercado hoje. Mas eu queria te perguntar assim, Gabi, até para ajudar quem está nos assistindo, porque, por exemplo, se a gente pegar uma galera de comunicação, dentro de uma empresa mais tradicional, da indústria do aço, né, mega tradicional, e vem para uma startup, vem para unicórnios, né? Então você passou pela 99, mobilidade urbana, então a pauta, o propósito é pensar em mobilidade. Hoje você está no Nubank, então a pauta já, questão de mercado, de finanças, de ser mais democrático, né? Enfim, as finanças. Eu acho que eu queria saber assim, como que é a cultura, assim, qual que é a diferença de uma cultura dentro de uma unicórnio para você trabalhar para um mercado tradicional? Assim, quais são, sei lá, 3 elementos chaves para a gente pensar, cara, esses 3 elementos fazem parte desse DNA de um unicórnio? Tá.
eu acho que eu posso contar um pouco das duas experiências que eu tive, né? E aí, não tô falando de uma maneira geral, porque foram as duas passagens que eu tive, então eu vou falar com base nelas. Acho que a primeira coisa é propósito. Número 1 é propósito, né? Então, quando você se sente... Isso aconteceu comigo há quase 3 anos atrás, onde eu acordei e senti essa necessidade de trabalhar e senti que eu cheguei em casa e consegui melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Uhum. Trabalhar em uma empresa com propósito, né? E aí você pode dizer, mas toda empresa tem missão, visão e valores. Tem, e tem estampado bonito na parede, mas precisa viver aquele propósito. E que né? entregue isso pro consumidor final. Exato. Tem um produto, um serviço. E tem isso no DNA, entendeu? Uhum. Empresas como o Nubank, por exemplo, já nasceram assim. O Nubank nasceu inconformado, por exemplo, a forma como a relação das pessoas com o dinheiro e com os bancos. Então ela já nasceu trazendo uma solução, ela já nasce inconformada. Então a primeira coisa é propósito. Se você busca um propósito, né, uma startup é um lugar certo para você. A segunda coisa que eu diria é ownership. Então é uma palavra que a gente usa muito, né? Porque startup tem vários termos em inglês. E ownership é basicamente assim: você tem uma autonomia muito grande numa startup de criação, de erros, de acertos, de experimentar de fato. E você se sente como um dono. Todos os dias quando eu venho trabalhar, a impressão que eu tenho é que eu sou dona, né? Eu sou um pouco dona do Nubank. Então, você veste a camisa com muita vontade. Você se preocupa com a marca, você cuida das coisas, você cuida das pessoas. Esse ownership, essa relação que você tem de se sentir parte mesmo, de ser dono do negócio. Então isso é muito forte dentro de uma startup. Muito por conta da autonomia que você tem. Legal. Então eu tenho muita autonomia aqui dentro, então isso me dá essa sensação de ser dona. E acho que a terceira coisa que eu diria é diversidade, quando você fala de cultura, né? Uma cultura de startup, você lida com pessoas muito diferentes. Então, isso é muito legal. E a gente fala de biodiversidade de todos os aspectos. Diversidade de gênero, diversidade de idade, diversidade de formação. Então, o que isso te dá, né? Isso te dá a capacidade, quando uma empresa ela é diversa, você tem a possibilidade de lidar com pessoas muito diferentes de você. Isso. São pessoas que questionam as suas decisões, que as opiniões, né, delas nasce a inovação. Porque Legal. inovação é quando um monte de gente diferente, pensando diferente, começa a construir alguma coisa. Boa, legal. Porque imagina um monte de gente que pensa igual e que faz igual, Vai tentando pro fazer... óbvio, né? Vai pro óbvio, ninguém questiona, né? E diversidade também, eu acho que quando você trabalha num ambiente que respeita a diferença, você se sente mais leve, mais à vontade para errar, para aprender, para opinar. Se sente aceito, né? Eu colocaria como, assim, 3 pontos principais de quando você trabalha numa startup com relação à cultura: propósito, autonomia e ownership. E diversidade. Legal. E para vocês que estão nos acompanhando aqui, a gente tá no Nubank fazendo essa entrevista com a Gabi. Foi interessante, quando a gente esperava ela na recepção, a gente, 5 minutos, sei lá, 10 minutos que a gente foi, a gente viu tanta gente diferente. Então tem um cara ali da tatuagem, um cara de camisa, um cara com cachorro, um cara mais velho, um cara mais novo. Eu acho que claro, é visível a questão da diversidade. Não é só falado, é bonito ser diverso. Não, realmente vocês acreditam que vocês vão pensar em serviços, produtos pra gente de forma mais inteligente, mais completa, mais democrática, né? Você pegou o ponto. As pessoas diferentes, né? As pessoas de todos os tipos, de todas as tribos, elas conseguem pensar em soluções para as pessoas. A gente tá num país muito diverso. Então a gente não pode ter uma classe social e um tipo de pessoa, um gênero pensando sobre uma solução para o cliente. Você precisa ter todo tipo de pessoa. E você tava falando de dress code, aqui a gente também não tem. Então, assim, hoje eu tô um pouquinho mais arrumadinha, mas assim, a gente tem total liberdade pra vir trabalhar. Tem gente que vem trabalhar de chinelo. Não existe Aqui as pessoas, assim, você não é mais ou menos importante porque você tá de camisa, ou porque você tá de sapato social, ou você é mais inteligente. Porque a pessoa se veste assim, o estilo dela e pronto. E além de tudo, uma coisa que é muito legal aqui também, de quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente pode trazer o cachorro. Legal. Então, a gente viu uns. A gente pode trazer. E não tem tamanho. Eu tenho um Golden, por exemplo, parece um bezerrinho. E posso trazer os Zeus pra ficar comigo. E ele fica de fato junto com o funcionário aqui dentro, né? Ele transita com a gente. Isso dá uma quebrada no ambiente de trabalho. Porque assim, você olha pra aquele bichinho e ele tá ali convivendo com os donos. Isso cria uma atmosfera de trabalho, ainda voltando a falar de cultura, que é muito positivo quando você trabalha numa startup. Agora, Gabi, eu queria trazer para um outro lado da visão, assim, porque você teve a experiência, vamos, no Estadão, mercado mais tradicional, 2 unicórnios, 99 no Nubank.
a gente trouxe vários pontos positivos, mas também quais são os desafios para a gente trabalhar numa startup? Porque, querendo ou não, a autonomia é incrível, mas será que todo mundo consegue lidar com a autonomia? Essa diversidade é muito boa, mas será que todo mundo consegue essa flexibilidade? Como que você qual é a sua análise em relação a isso, sabe? Eu acho que é importante a gente trazer, porque a gente está numa geração que parece que o certo agora é ser assim. Não, na verdade, tem escolhas. Vai ter uma empresa mais tradicional e tudo bem, é o DNA dela. Então, acho que isso a gente precisa estar muito claro quando a gente vai discutir sobre cultura de inovação, cultura de trabalho dentro de uma startup. Eu concordo super com você. Acho que existem perfis e perfis. Acho que não é porque startup, inovação... Eu nem gosto de dizer que são assuntos do momento, porque tá aqui, né? Assim, já vivemos inovação, já vivemos startups. Não é uma tendência mais, já é o que é, né? Já está acontecendo. Mas eu acho que existem perfis e perfis, Marcelo. Acho que tem gente que... Mas se sente mais desafiada? Porque às vezes quando a gente fala de autonomia... Quando eu penso em autonomia, senso de dono, se você é dono, você tem mais desafio. Sim. Como que é, sabe, essa questão da realidade, assim, E não só por isso. Acho que isso também é um ponto importante, porque tem gente tem gente que prefere uma coisa um pouco mais burocrática. Porque uma startup, ela muitas vezes, ela tá nascendo, né? Então ela tá evoluindo. Então alguns processos estão sendo desenhados. E aí, de novo, pro meu perfil de profissional, eu adoro saber que daqui 10, 15 anos, eu vou poder dizer, eu participei da construção daquilo. Sim, né? legal. Então, a oportunidade é essa. Mas sim, acho que tem perfis e perfis de autonomia e tudo mais. E outra coisa, há que se ter muita resiliência quando você trabalha numa startup. Porque como a tomada de decisão ela é muito rápida, né, as coisas mudam muito rápido também. Então você precisa ter uma resiliência. Muitas vezes você vai desenhar um projeto e na hora que você for aprovar esse projeto, ele simplesmente já não faz mais sentido. Porque uma startup trabalha muito com timing, né? Com aquela coisa assim, isso faz sentido agora, de repente não faz mais. Então, você precisa ter uma resiliência de você desenhar um projeto e aí, assim, vou amassar esse projeto e vamos começar de novo. Sim. Então precisa ter resiliência, precisa ter autonomia, precisa ter esse senso de dono que eu te falei. Precisa ter um bom inglês. Eu posso te dizer hoje, Marcelo, que 80% dos e-mails que eu respondo aqui são em inglês. Né? Então, e as reuniões, então de repente você está conversando com alguém, daí, obviamente, que por respeito às pessoas aí, de novo, diversidade, né? Você tem uma pessoa que não é um brasileiro, que fala português na roda, você vai falar a língua que todo mundo fala, a língua universal, que é o inglês, por respeito, né? Então, para receber bem essa pessoa, para trazer essa pessoa para a roda de discussão. Então, eu te diria que é desafiador, sim, trabalhar numa startup, mas que a gente consegue atrair muita gente boa, muita gente, assim... Eu trabalho com pessoas... Eu tô rodeada de gente inspiradora. Nas duas oportunidades que eu tive de trabalhar em unicórnios, na 99 e agora aqui, no Nubank, sempre rodeada de gente muito boa. Legal. E Gabi, pra gente, infelizmente, nosso tempo aqui tá se encerrando. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim, pra quem tá nos assistindo. Tá. O que você gostaria de dividir com a gente pra encerrar esse episódio do Lab TV? Tá, legal, bacana. Acho que tem uma coisa que eu gosto de repetir muito, porque... às vezes a gente é cobrado de saber o que a gente quer ou para onde a gente vai, ou eu andei entrevistando pessoas aqui por uma posição do meu time e às vezes as pessoas não têm uma clareza, né? A gente não é obrigada a ter uma clareza de para onde a gente vai ou qual o próximo passo. Às vezes a gente está insatisfeito num trabalho e a gente não sabe para onde a gente quer ir ainda. E tá tudo certo não saber sobre isso, né? Ninguém tem a resposta ou sabe qual é o próximo passo. Eu, por exemplo, como a gente estava conversando, fiz essa mudança na minha carreira e podia ter errado, eu tô feliz, mas eu podia ter errado e aí volta atrás e eu acho que primeiro a gente não tem que achar que é uma ciência exata, né? Carreira não é uma ciência exata, a gente vai experimentar, a gente vai... Tirar um peso um pouco. Tira um peso. E um conselho que eu sempre dou, assim, pra minha irmã, que é um pouquinho mais nova que eu, é assim, não importa que você não saiba o que você vai fazer ou pra onde você vai, mas assim, mantenha-se em movimento. E por manter-se em movimento, eu quero dizer assim... Poxa, quando você pega um currículo de alguém, imagine-se sendo um entrevistador e pegando o currículo de alguém e vendo que aquela pessoa, depois da faculdade, fez um curso X, fez um curso Y e viajou, abre a cabeça. As empresas, em geral, estão procurando cidadãos do mundo, né? Isso. As empresas querem pessoas que leiam jornais, que estejam antenadas. Esse é o mundo hoje, ele não tem mais fronteira, Marcelo. Então, o conselho que eu dou a gente não é obrigado a saber onde a gente vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, ou para onde a gente vai, ou
poxa, eu queria ter tão claro como a Gabi tem a carreira, né? A gente não é obrigada a isso, mas assim, sempre em movimento. Muito sempre. bom, muito bom. Gabi, excelente, muito obrigado Imagina, pela nossa conversa. Sucesso nessa nova temporada do Nubank. Tenho certeza que daqui a pouco a gente volta e faz um outro episódio com outras experiências. Quero agradecer vocês também que nos acompanharam nesse episódio. Fiquem ligados nos próximos episódios do Lab TV, sempre falando de inovação, cultura de empreendedorismo, como a gente investir na nossa carreira. Então, fique ligado, comenta aqui. Se você quer saber algum outro tema, também coloca aqui que a gente vai gravar novos episódios. Muito obrigado, pessoal. Obrigada.